E aí, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Obrigado por estarem assistindo a essa aula, hein? Olha, hoje nós vamos falar sobre Lei Geral dos Gases Perfeitos. Nós já comentamos em equação de Clapeyron, o estudo dos gases, as transformações gasosas. Então hoje nós vamos falar na Lei Geral dos Gases Perfeitos. Vem comigo, ó. Aqui eu tenho um recipiente que eu chamei de A, e dentro desse recipiente tem uma quantidade de gás, que eu estou representando por essas bolinhas aqui, ó. Uma certa quantidade de gás, ou seja, uma certa quantidade de matéria gasosa dentro desse recipiente. Então nós sabemos que um gás, ele possui três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Então, esse gás que está dentro desse recipiente, é claramente observável que ele possui um volume, que eu vou chamar de VA, ele possui uma temperatura, que eu vou chamar de TA, e possui uma pressão, que eu estou chamando de PA. Então, esse gás aqui dentro desse recipiente A, ele está ocupando um volume, ele tem uma temperatura, porque o gás está se movimentando, e possui uma pressão. Por que pressão? Porque o gás choca-se entre si, as moléculas dele se chocam entre si, se chocam com a parede do recipiente, então ele tem uma pressão. Então, não esqueçam que aqui tem uma quantidade de gás, ou seja, o número de mols. Quando eu pego esse gás, ó, o gás que estava aqui, eu vou transferir para cá, ó, esse recipiente B. Então, não esqueçam, a quantidade de gás que está aqui, eu vou passar para cá. É o mesmo gás que eu estou transferindo para outro recipiente. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou pegar essas 9 bolinhas e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vejam que o gás que estava aqui, eu passei para cá. Então, claramente, nós observamos que o volume mudou. Pode ser que a temperatura não tenha mudado e a pressão não tenha mudado, mas uma coisa é clara, o volume, quando eu passei para cá, o volume mudou. Mas pode ser que a temperatura também tenha mudado, a pressão também tenha mudado. Mas eu estou considerando aqui, por enquanto, claramente que apenas o volume mudou. Ou seja, visualmente, o volume mudou. Mas eu vou considerar aqui que todas as variáveis mudaram. Então, agora, nesse recipiente B, eu tenho um novo volume, uma nova temperatura e uma nova pressão. Aí, ó. Então, o gás que estava aqui, eu transferi para esse outro recipiente, que nós estamos vendo claramente que o volume mudou. Mas pode ser que a temperatura também tenha mudado ou não, a pressão tenha mudado ou não. Mas nós sabemos que quando pelo menos uma dessas três variáveis de estado muda, nós falamos que o gás sofre uma transformação. Então, olha aqui. Quando eu estou nesse estado do gás aqui, eu posso aplicar a equação de Clapeyron, vai me fornecer isso aqui, ó. Equação de Clapeyron, hein? PA multiplicado por VA é igual a N. Olha, o N, quantidade de matéria, o número de mols, é o mesmo daqui e daqui. Vezes R. O R é a constante universal dos gases, que é a mesma, multiplicado por TA. Ó, equação de Clapeyron, PV igual a nRT. A mesma coisa eu vou fazer para o estado B. Então vai ficar PB vezes VB igual a nRTB. Olha, equação de Clapeyron para o estado B, equação de Clapeyron para o estado A. Então, estamos vendo aqui que a quantidade de matéria e a constante universal do gás é igual para os dois. Então, eu vou isolar, hein? Vai ficar assim, ó. PA, VA sobre TA é igual a NR. Aqui vai ficar PB, VB sobre
TB é igual a NR. Então, vejam que NR aqui. Então, se esse NR é igual a esse NR, eu posso igualar as equações. Ó. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Então, aqui nós temos a equação geral ou lei geral dos gases perfeitos. Agora vamos analisar. Se nesta transformação de A para B, a pressão se manteve constante, ou seja, a transformação foi isobárica, você cancela a pressão A e a pressão B, fica com VA sobre TA igual a VB sobre TB. Vamos supor que nessa transformação de A para B fosse isotérmica, ou seja, temperatura constante. Então você cancela TA com TB, fica PVA igual a PB-VB. Vamos supor que nessa transformação fosse isocórica, ou seja, volume constante. Você cancela o volume aqui, fica PA sobre TA igual a PB sobre TB. Então aqui nós podemos usar essa lei geral dos gases perfeitos. É o mesmo gás que sofreu uma transformação, e nessa transformação, uma das variáveis de estado pode ter mudado, duas podem ter mudado ou todas podem ter mudado. Então, esta equação geral aqui é muito importante nesse estudo de gases. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Exemplo! Então vamos ao exemplo aqui, ó. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 3 atmosferas quando confinada a um recipiente de volume 3 litros e a temperatura de 27 graus Celsius. Determine item A. A pressão que exercerá essa massa quando colocada no recipiente de volume 3,5 litros e a temperatura de 177 graus Celsius. Meninos e meninas, importante, sempre que estivermos trabalhando com gás, a temperatura tem que estar na escala absoluta Kelvin, sempre na escala Kelvin. Como que você passa de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273. Então aqui nós temos, estão vendo que é o mesmo gás, que estava no recipiente de 3 litros e passou para o recipiente de 3,5 litros. A pressão era de 3 atmosferas e passou para uma pressão que ele quer descobrir. A temperatura era de 27 graus Celsius e passou para 177. Então, aplicando a equação geral dos gases, então eu vou considerar que esse 3 atmosferas, 3 litros e 27 graus Celsius é o recipiente A. Então vai ficar assim, ó, PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. Então eu chamei esse recipiente de A e o outro de B. Então vai ficar substituindo agora, hein? PA é a pressão que ele tinha, 3 atmosferas. VA é o volume que ele tinha, 3 litros. E TA é a temperatura que ele tinha, 27 graus Celsius. Passando para Kelvin, soma 273. Então 27 mais 273, 300, igual. A pressão B, ele quer descobrir. O volume B, 3,5 litros. E a temperatura, 177 graus Celsius. Somando 273, vai dar 450 Kelvin. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, dividido por 300, igual, aqui também torto, igual a PB, multiplicado por 3,5, dividido por 450. Então, aqui ficou, olha, simplificando aqui por 3, vai dar 3 sobre 100. Então, aqui vai ficar 3 sobre 100, simplificando por 3, 9 dividido por 3, 3, 300 dividido por 3, 100. Então, aqui vai ficar PB, multiplicado por 3,5, dividido por 450. Então, multiplicando cruzado aqui, então nós temos que 100 multiplicado por 3,5, então vai dar
350. PB, 3 vezes 450, então vai ficar assim, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Com 1, 15, 13. Igual a PB multiplicado por 100 vezes 3,5, 350. Então, PB vai ser igual a 1.350 dividido por 350. Essa conta bem simples aí vai dar 3,86 atmosferas. É a nova pressão que esse gás exerce nesse novo recipiente de 3,5 litros. Agora vamos ao segundo. Ele quer saber agora, determine o volume que deveria ter o recipiente para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse de 2 atmosferas e a temperatura de menos 23 graus Celsius. Então, olha aqui. Agora nós sabemos quanto vale a pressão no estado B. Então, você pode chamar esse item B de um novo volume C. Então, você pode trabalhar com A e C ou B e C, tanto faz. Eu vou usar A e C, mas podia ser B e C. Então, aqui vai ficar, ó, PA, VA sobre TA igual a PC, VC sobre TC. Aí agora é só substituir, vai ficar assim, ó. PA, nós sabemos que vale 3, volume também 3, a temperatura 300, igual. PC, ele falou que agora vale 2. O VC, ele quer saber, determine o volume. E TC é menos 23 graus Celsius, ó, menos 23 graus Celsius. Somando 273 para passar para Kelvin, vai dar 250. Então, aqui vai ficar 9, olha, 9 sobre 300, igual a 2 VC sobre 250. Então, aqui vem aqui para cima, simplificando como nós fizemos em cima, vai dar 3 sobre 100, ó, 3 sobre 100, igual 2 VC sobre 250. Multiplicando cruzado aí agora, então vai ficar assim, 250 vezes 3 vai dar 0, 3 vezes 5, 15, dá 750, igual a 200 VC, porque 100 vezes 2. Então, VC vai ser igual a 750 dividido por 200, 3,75 litros é o novo volume que esse gás ocupa para que a pressão passe a ser 2 atmosferas e a temperatura menos 23 graus Celsius. Então está aí o exemplo para fixar aquele conteúdo de lei geral dos gases perfeitos. Meninos, foi um prazer aí, valeu, e não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal e vamos continuar aí. Valeu, galera!